Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre expansão de consciência. Hoje, o nosso tema é muito interessante, porque é daquelas conversas que mudam a rota interna da gente, tá? Porque hoje nós vamos falar sobre despertar, né? E sim, o despertar é como se você estivesse dormindo para a sua espiritualidade e acordasse, por isso que tem esse nome. Eu não vou separar as duas coisas, expansão de consciência, despertar, não vou fazer isso, porque na minha visão, quando você desperta, você automaticamente começa a estudar assuntos sobre expansão. E essas duas palavras estão muito em alta por aí na internet. Mas é um movimento só, um processo só, uma jornada só, ok? Então, eu quero que você imagine agora que você passou a vida inteira andando por um caminho, sem perceber direito aquele trajeto, só andando. E de repente você acorda, percebe o chão, percebe o céu, percebe o rumo que você está indo, e sente assim, meu Deus, parece que eu estava dormindo e nem sabia. É mais ou menos isso, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar. É como acordar por dentro, acordar espiritualmente falando. Tá? E é muito louco mesmo, porque tem um autor que eu amo, que eu indico para todo mundo quando se fala sobre expansão de consciência, que é o Eckhart Tolle. Ele fala que a maioria das pessoas vive dormindo. Não dormindo literalmente, mas dormindo por dentro. Repetindo padrões, repetindo comportamento, repetindo histórias. E pior, achando que tudo isso é normal. Sabe quando você acorda, pega o celular, olha o WhatsApp, vai trabalhar, ou antes, né, vai no banheiro, coloca o creme dental do mesmo jeitinho, escova o dente do mesmo jeitinho, toma café, reclama das mesmas coisas, pega o mesmo caminho para ir trabalhar, se irrita com as mesmas pessoas, volta para casa, faz tudo igual, tudo, todo dia igualzinho. Isso não é viver uma vida consciente, isso é viver no piloto automático. E antes que alguém fale assim, ai, Ali, mas eu acho que eu vivo assim. Calma, a maior parte das pessoas vive assim. Eu mesma, né? Eu vivo assim. Às vezes, hoje eu já percebo muitas coisas, mas eu vivi assim muito tempo. A diferença é que agora vocês estão aqui e a gente está falando sobre esse início de percepção. O que é o despertar? É quando você percebe que você está fazendo tudo igual. Sabe por que a gente adormece, né? Vou falar dessa forma. Por causa da rotina, por causa das dores que a gente acumulou, achando que a gente está vivendo nessa vida, porque tem que ser assim mesmo, desse mesmo jeito. Por causa das histórias que contaram pra gente sobre quem nós somos. Eu só sou isso, eu só mereço isso, eu só faço isso, ok. Seu cérebro ama rotina, né? O nosso cérebro ama isso. Quando você... Deixa eu ver quem é. Quando você está na rotina, você está gastando menos energia. E o nosso cérebro, ele trabalha para gastar menos energia, sim. Então, ele ama a repetição. Repetir dá menos trabalho, né? Dá menos trabalho do que mudar. Outro autor também, que é o Joe Dispenza, fala uma coisa que eu amo também. Você sente hoje, olha só, hoje, você sente 90% das emoções que você sentiu ontem. É como se nada mudasse. Então, se você não muda a tua vida, você simplesmente copia. Essa repetição vai virando a tua identidade. Você para de perceber que está repetindo, a gente nem percebe, faz tudo igual, do mesmo jeito, nem se toca. Por isso que eu falei, você levanta, primeira coisa que você faz, ou você pega o celular, ou você levanta, ou você daí vai, escova o dente, faz isso, faz aquilo, todo dia, a mesma coisa. Mas a gente não está errado, porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu dessa forma, né? O Manuel falou, parece que estamos no automático. Sim, é bem isso. Nós estamos vivendo no piloto automático. E isso vira nossa identidade. Você para de perceber que está repetindo e começa a achar que isso está tudo normal, né? Por exemplo, a gente começa a falar, eu sou ansiosa mesmo.
Ai, eu sou travada mesmo. Ai, eu sou azarada. Ai, eu sou azarada mesmo. Ai, eu sou assim mesmo. Nada disso é a nossa identidade, entende? Nada disso tem que ser nosso. São padrões que a gente vai repetindo sem perceber, sem observar, entende? E esse despertar, como eu falo, né, que está muito na moda, o despertar da consciência, começa com uma coisa simples. Eu vejo muito isso nas lives. Começa com uma coisa simples. Você se incomodando com alguma coisa, entendeu? Esse incômodo é como se fosse a tua alma, porque a gente está falando de espiritualidade. E isso eu sempre falo para vocês, nós temos um ser aqui dentro que não é só esse corpo, nós não somos só esse corpo. Isso, quem está no piloto automático, acha que nós somos só esse corpo. Acha que nós somos o corpo e a mente. Pronto, acabou. Eu sou esse corpo, quando eu morrer, esse corpo aqui vai... Tudo acaba. Quem está no piloto automático acha que nós estamos vivendo isso aqui, só. É isso aqui mesmo, pronto, acabou. Agora, quando você começa a sentir um incômodo, às vezes até um aperto assim no peito, na alma, você percebe que... Aí a gente fala, né? Opa, agora eu percebi que eu tenho algo a mais, que eu não sou só esse corpo. Então, esse é o primeiro passo, é a primeira chavinha que vira. A gente percebe que não é só isso. Esse aperto, assim, como se dissesse alguma coisa para você assim, eu quero mais dessa vida. Eu quero mais disso aqui que eu estou vivendo. Isso já é a sua consciência batendo na porta. Quando eu falo consciência, a gente fala espírito, alma, esse ser maior, essa divindade, essa centelha divina. O nome, ou anjo da guarda, ou Espírito Santo, o nome não importa, gente, porque é tudo a mesma coisa. É essa parte que nós temos, que a gente não enxerga, mas que existe em nós, que é a nossa alma, nosso espírito. Por isso que fala, vamos estudar sobre a espiritualidade, estudar sobre esse ser que é maior, né? Que é nós, a nossa melhor versão, vamos dizer assim, ok? Porque existem muitos nomes por aí, né? Muita gente fala centelha divina, muita gente na igreja cristã usa, acho que é Espírito Santo, em algumas religiões chama de anjo da guarda. Essa nossa essência, é quem nós somos de verdade, aquilo que nunca morre, o espírito que nunca morre. A gente vem, reencarna, e vai e volta, e vai e volta, e sempre continuamos com a nossa essência, que é a fagulha, que é a luz, a divindade. Tá, ok. Né? Só para a gente esclarecer. Então, essa consciência, que é essa alma, esse espírito, batendo na porta. Neville Goddard fala bem assim, o momento em que você se torna consciente do seu poder, tudo muda. E é verdade. Por isso que eu falo, esse incômodo tira você desse piloto automático e fala assim, meu Deus, mas todo dia é a mesma coisa. Eu quero mais. Eu mereço mais. Eu posso mais. Então, o que eu vou fazer? Aí você começa a perceber que tem algo a mais, né? Então, a expansão, isso é interessante a gente falar, quando a gente fala expansão da consciência. Por que usam o nome consciência, gente, e não expansão do espírito, e não expansão, despertar do espírito? Usa-se despertar da consciência. Por quê? Também, né, vou explicar para vocês. Por exemplo, existem pessoas, a gente costuma dizer, vocês mesmos com certeza já ouviram essas expressões, ai, fulano joga lixo no bueiro, fulano tá jogando lixo ali, olha, isso daí, a pessoa não tem consciência, se dá uma chuva, isso daí vai pro bueiro e vai dar enchente. Quem joga lixo é porque não tem consciência. Vocês nunca ouviram isso? Né? Ou então, outra coisa, ai, fulano faz aquilo lá de errado, nossa, fulano parece que não tem consciência, meu Deus do céu, né? Então, essa palavra se usa muito para aquela pessoa que já é mais evoluída, digamos, né? Porque
eu tenho consciência de que se eu jogar lixo ali na rua, quando chove, né, aquele lixo vai para os bueiros e aquilo vai causar enchente, vai entupir, né. Então, eu tenho essa consciência. Fulano não tem consciência. Então, esse é o motivo da palavrinha consciência, tá, gente? Só para vocês entenderem. Quando você desperta, sai daquele piloto automático, você começa a enxergar coisas que antes estavam ali e você não via. É incrível. Você começa a questionar, começa a perceber, começa a escolher, sabe? Escolher as coisas. Você não faz só por fazer. É quando você começa a escolher, é porque você está expandindo. É natural, é inevitável. Não tem como você despertar para uma coisa e você não crescer, não expandir, tá? Só esse comecinho, eu só estou dando essa introdução para vocês entenderem o que é isso. A expansão não é você virar outra pessoa, não é você virar um Buda, não é você ficar lá meditando, não é isso. É você se tornar quem você realmente é. Entender quem você é sem essas camadas aí do automático, tá? E hoje a gente vai entender como fazer isso. Antes, quando alguém te ignorava, por exemplo, você já pensava, não sei, eu estou falando, pode ser que você se identifique com alguns exemplos que eu quero dar. Se alguém te ignorava antes, ou até hoje em dia, talvez, você pensa assim, nossa, será que eu fiz algo errado? Isso é viver no automático, é porque é como se o que aquela pessoa te ignorou, ai, meu Deus, a culpa é minha, eu fiz alguma coisa. Quando você começa a sair do piloto automático, você pensa assim, isso não tem nada a ver comigo. Tá? Se em algum momento, quando o dinheiro aperta, você diz assim, ai, eu sou muito azarada. Isso é viver no automático. Quando você percebe que a sua consciência, você pode pensar assim, peraí, não é que eu sou azarada, tá acontecendo alguma coisa comigo porque ou eu tô com medo, eu tô criando através do medo, através de uma outra coisa. Isso é ter consciência. Antes, você reagia a alguma coisa, por exemplo. Agora você observa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Então, a gente começa a observar as situações que acontecem. Isso é expandir. Você começar a observar. É a observação, perceber a tua vida além das reações automáticas, entenderam? Se a gente falar como que fala? De ciência mesmo, né? Quando você começa a observar a tua vida, você ativa uma coisa chamada metacognição, que é a capacidade de observar os seus próprios pensamentos. Isso se chama metacognição. Então, quando eu entendo por que eu estou fazendo tal coisa, é porque você está observando o que você pensa, e não simplesmente agindo, tá? É tipo quando você assiste um filme, tá? Por exemplo, ou sei lá, ler um livro, assistir um filme, ler um livro, aí você percebe um detalhe, fala, opa, mas... Ou você assistiu uma vez um filme, isso aconteceu comigo esses dias, eu tô assistindo uma série, né? Aí eu assisti, e daí depois a Laura, que já tinha assistido, comentou comigo tal coisa, agora eu não vou lembrar exatamente, mas falei, não vi. Não, mãe, naquele episódio que acontece isso. Eu falei, não vi. Aí eu voltei a assistir de novo aquele episódio. Eu falei, olha, me passou despercebido isso. Eu não tinha percebido o que ela tinha me falado, e ela percebeu. Então, é um exemplo que eu falei, né, agora aqui, para vocês imaginarem. A sua vida você está vivendo e você não está observando o que está acontecendo. Aí, quando você começa a entender que você não é só esse corpo, não é só essa mente, aí você fala, opa, tem coisa a mais disso aí, tá? Tem 3 coisas que puxam a gente para o piloto automático. 3 coisas que é muito importante, que é bom a gente perceber. Repetição de rotina. Sempre. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Segundo, emoções não curadas. Ou seja, você sente as mesmas coisas de ontem, do mês passado, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Se você está sentindo igualzinho a mesma coisa, é porque você não curou, tá? E 3,
crenças que você herdou, que você repete, que você nem percebe por quê. Exemplo, isso também a gente já falou várias vezes, né? Quando a gente escuta, ou... eu falei do short curto, lembra? Quem tá aí vai lembrar. Na minha cabeça, usar short mais curto era coisa de... Ai, mulher casada não pode usar, sabe? Tem que ser lá perto do joelho. Eu tinha essa crença, por quê? Porque alguém tinha falado isso para mim, não era coisa da minha cabeça. Até um dia eu falei assim, mas por que uma mulher casada ou que já tem mais de, sei lá, 30, 40 anos não pode usar? Por quê? Onde está escrito? Quem falou? Sabe, era coisa da minha cabeça, dos meus olhos. Por quê? Porque eu estava usando os olhos, ou da minha mãe, ou da minha tia, da minha avó. Não eram os meus olhos, eu estava usando os olhos de outra pessoa. Porque eu realmente, depois que eu percebi, eu falei, mas Alessandra, de onde que você acha que é feio? Por que você acha que é feio? Que preconceito é esse? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acreditava que não era minha. Outra pessoa que me ensinou. E tem tantas coisas na nossa vida que a gente faz, repete por causa dos nossos pais, por causa dos nossos avós, por causa de outra pessoa que ensinou. E que se parar para pensar, você nem concorda com aquilo. E está repetindo. Ai, agora poderia ter escrito aqui, né? Na hora eu esqueço aqui as benditas das crenças que a gente... É como se você estivesse usando o óculos de outra pessoa, o filtro de outra pessoa, sabe? Outra coisa. Bom, nem vou falar sobre isso. Depois que eu abrir o microfone, que daí a gente, né, vocês forem falando, daí eu vou comentar uma coisa. Não vou falar agora para a gente não fugir. Senão a gente vai lá para o final e eu não quero fugir do assunto, mas é uma coisa bem interessante que eu vou falar. Tem um autor também, espiritualista, o Osho, dizia assim, a pior prisão é aquela que você nem sabe que está preso. É exatamente isso. A pior prisão é aquela que você nem sabe que está preso. Gente, isso vem muito ao meu encontro, sabe? Muitas vezes, muitos anos na minha vida eu passei por isso. Porque é isso que eu falo para vocês, eu acreditava em tal coisa, porque alguém falou para mim que aquela tal coisa é assim, é assim, é assim. E eu fui uma menina, quando eu era nova, deixa eu ver com quantos anos, eu tinha acho que 12 anos, eu já ia, minha mãe e meu pai nem iam, e eu ia com a minha irmã na igreja, fazer parte daquele grupo de juniores, que era um grupo que a gente estudava mesmo sobre a Bíblia. Eu tinha 12 anos e eu gostava daquilo, né? Eu já gostava, porque eu queria aprender sobre o que a Bíblia falava ali, porque eu não aceitava algumas coisas. E assim fui para várias religiões, já falei isso para vocês, mas eu era uma pessoa que não queria ficar presa, eu queria entender sobre o assunto. Aí eu ficava naquela religião, daí me explicavam isso, 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 eu, não, mas não é bem. Alguma coisa me dizia que não era daquele jeito, então eu era meio metida mesmo, ou curiosa, não sei o nome que eu posso usar, mas que bom que eu era assim, que eu não aceitava as coisas mastigadas. No que se refere à religião, tá, gente? A espiritualidade. Agora, em muitas coisas, eu aceitava as coisas mastigadas e achava que aquilo era o certo, tá? Então, o primeiro passo do despertar, primeiro passo é observar. Observar teus pensamentos. Mas, gente, não esqueçam, observar sem julgar, sem julgamento, tá? Olhar pra gente com honestidade mesmo. Tipo, se você tá com raiva, observe que você tá com raiva. Eu tô com raiva. Tô com muita raiva. Por que eu tô com raiva? Aí você começa a observar o que te traz. Vocês estão entendendo? É como se você despertasse ali uma consciência a mais que está olhando o que a sua mente está fazendo. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Ou, por exemplo, assim, esses tempos atrás, há bastante tempo atrás, eu percebi que eu sou carente. Eu falei assim, eu sou carente ou estou carente?
Vocês entendem? Espera aí, Alessandra, por quê? O que isso te traz? Qual é o sentimento? Por quê? Aí eu comecei a trabalhar isso comigo. Falei, peraí, em terapia, fazer alguma coisa, porque eu preciso resolver isso em mim. Desde quando eu era criança, aconteceu alguma coisa quando eu era criança, que eu me senti abandonada, ou que... Vocês entendem? Não é para a gente trazer aqui o problema de infância, enfim, para daí, nossa, para piorar minha cabeça. Não é isso. É para eu entender por que eu estou sentindo aquilo. Simples assim. Que você sai do piloto automático, você começa a observar o que está acontecendo na tua vida, quem você realmente é. Você não está aqui um peão. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui, que senão fica fazendo barulho. Você não é aqui um peão de jogo, do jogo de xadrez, né, que só vai para frente e para trás, para frente e para trás. Não, você precisa resolver tua vida do jeito que você não está só repetindo o padrão. Tem alguém querendo entrar? A Márcia. Oi, Márcia. Vocês entendem? Então, eu não estou só repetindo um padrão. Só o fato de você observar, a gente já muda tudo, tá? O segundo passo é você se questionar. Eu faço isso porque eu quero ou porque eu sempre fiz? Sempre fiz assim, né? Foi o que eu falei da bermuda lá. Ou depois a gente vai falar também sobre, vamos dar outros exemplos, né? Para vocês entenderem. A gente falou também numa outra aula, que dá para a gente realmente lembrar disso, uma pessoa falou bem assim, eu só atraio homem complicado. Não lembro que alguém falou isso? Eu só atraio homem complicado. Não. É que essa pessoa só repetia homens que confirmavam aquela narrativa interna dela. Não é que ela atraía, o problema estava nos homens, o problema estava na energia que ela estava, aquela narrativa que ela falava. O terceiro passo é fazer perguntas para você mesma e decidir escolher. Por exemplo, hoje eu vou responder diferente. Hoje eu não vou assumir a culpa que não é minha, por exemplo. Hoje eu vou me colocar, hoje eu vou tomar uma decisão, tá? O quarto passo é mudar a história interna. A Bíblia fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da mente. O que a gente está falando sobre aqui hoje? Sobre a sua mente, sobre a consciência que a gente vai observar, né? Tem outro autor que fala assim, tudo começa na imaginação. A lei hermética fala, né? Tudo é mental. Então, gente, nós estamos começando a trabalhar aqui dentro de nós, tá? Tudo começa aqui dentro da nossa mente. Então, vamos mudar dentro para daí mudar fora. Quinto passo é você estar presente. O que isso significa? Quando eu levanto, pego o WhatsApp, pego o celular, ligo o WhatsApp e já respondo, e vou no banheiro, escovo o dente, faço isso, faço aquilo, é como se eu não estivesse ali naquele momento. Eu estou fazendo tudo por repetição. Eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu estou só fazendo. Né? Tudo que existe na nossa vida é o momento agora, é o presente. Nada mais. O que aconteceu ontem já passou. E às vezes a gente se apega naquilo. E o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E é impressionante como a gente vive a nossa vida ou no passado ou no presente. Ou no passado ou no futuro. Quase nunca a gente está aqui, nesse exato momento. Agora, por exemplo, que eu estou aqui falando, com certeza tem alguém pensando aí, ou na panela que deixou ligada, ou na roupa que vai estender, ou que foi, né? Ou amanhã tem que pagar tal coisa, ou, enfim, o que eu vou comer amanhã? Que carne eu vou tirar para fazer amanhã no almoço? Será que vocês estão 100% aqui? Entende? Então, assim, a gente precisa prestar atenção naquilo que você está fazendo naquele momento. E não importa o que está acontecendo lá fora. Depois, na hora que chegar aquele momento, você vai resolver tal coisa. Então, esse é o quinto passo de você começar a observar o que você está fazendo. Tá? Então,
Gente, parece que eu estou falando um monte de coisa aqui que não importa. Mas quando você começa a perceber que você tem uma vida sem observação, você só faz, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Aí você para e começa a observar o que você está fazendo, tudo muda. O automático sempre tenta voltar, e tá tudo bem, tá, gente? Eu sei que vocês vão me perguntar assim, ai, eu sempre volto, tô tentando, mas eu sempre volto pro piloto automático. Claro que volta, todo mundo volta. Mas agora você volta e percebe. Quando você percebe, você está expandindo a sua consciência, tá? Quando você desperta, você começa a viver diferente, você começa a escolher relações que te alimentam. Você começa a escolher pensamentos que te fortalecem. Você começa a escolher atitudes que te aproximam daquilo que você deseja, sabe? Você não fica mais fazendo tudo aquilo porque alguém falou para você que tem que ser daquele jeito. Entenderam? Deixa eu só pegar aqui. Tá. Quando você começa a sua consciência criadora, né? A pessoa, nós aqui, né, nesse grupo aqui, nem sei quantas pessoas nós estamos, mas nesse grupo aqui, com certeza existem pessoas que estão se sentindo com medo de alguma coisa, estão se sentindo inseguras com alguma coisa. É assim mesmo. A gente vive numa vida temporariamente humana. Então, quando nós estamos encarnados, a vida é assim mesmo. A gente vai viver nessa vida humana, né? Tendo as emoções humanas, sentindo, tendo os pensamentos humanos, normal. Agora, quando você escolhe diferente, quando você consegue ter poder sobre a sua vida, por exemplo, você diz não pela primeira vez. A vida inteira você diz sim para todo mundo. Ai, meu Deus, com uma vontade de dizer um não para fulano, mas você não está se priorizando, você está priorizando o outro. Aí quando você começa a perceber que, peraí, mas se eu falar sim para aquela pessoa, eu estou fazendo bem para ela ou para mim? Aí você está se priorizando. Aí você está se afastando de pessoas ou que te deixam mal, ou que drenam a sua energia. Aí você começa a se priorizar. Que bom, sem culpa. Isso muda tudo, gente. Muda tudo. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Antes da gente continuar? Deixa eu até olhar aqui, que eu acho que tem alguma coisa aqui na... A Paty, parece que estamos... Deixa eu só ver aqui. Tinha mais alguma coisa de falar um não, e isso me deixa muito mal. Se vocês quiserem falar, vocês podem abrir o microfone, tá, gente? Isso aí é muito real. Eu até tenho exemplo para dar, né? Há muitas vezes na minha vida, acho que durante a vida inteira, tem isso... Ai, agora eu não posso falar essas coisas, que depois eu vou colocar no YouTube essa aula. Não posso explanar muita coisa, mas tudo bem. Por exemplo, festa de família, né? Sei lá, alguma coisa lá, aniversário, ou enfim, alguma coisa, tem que ir, todo mundo vai, não sei o que, não sei o que. A última que eu decidi não ir, falei, não vou e pronto, acabou, não tô afim, por que eu vou? Deu um bafafá, que só por Deus, né? Mas depois eu fiquei pensando, mas eu não queria ir, por que eu ia? Se fosse antes desse despertar, desse entender que eu posso, que eu sou dona da minha vida, que eu sou dona do meu ser, não importa o que as pessoas vão dizer, gente, não importa. Aí eu peguei e fui, e não fui, quer dizer, né? Ó, eu já leio. Eu não fui, isso já aconteceu várias vezes, eu tô só falando dessa última porque deu bafafá, né? Deu muito bafafá. Mas em várias outras situações, eu decidi que eu não queria ir em tal lugar, e eu falei, não vou.
Às vezes eu não tinha coragem de falar por que eu não queria ir, porque eu não queria ir, porque eu não queria ir, pronto, acabou. Aí eu falava, inventava uma desculpa, falava assim, eu não vou porque eu tenho isso, isso e isso. Mas não ia, né? Mas quando você pensa assim, tá, se eu vou fazer tal coisa para fulano, eu vou estar sendo egoísta se eu não for, porque eu estou pensando em mim? Isso não é ser egoísta. Isso é se priorizar, se colocar em primeiro lugar. E a gente tem que fazer isso, gente. Porque tem pessoas aqui que passam uma vida inteira só decidindo o que o outro quer que faça. Só tomando atitudes que o outro quer que você tome. Quando eu falo outro, eu falo de marido, de pai, de filho, de mãe, de tio, de qualquer pessoa, tá? Porque nós temos, a maioria, né, das pessoas tem esse problema de foi criado repetindo coisas e acha que isso é o correto. Então, quando alguém vem e fala para mim assim, em alguma tiragem ou em alguma consulta, enfim, fala, eu não amo mais o meu marido. Nossa, eu vou falar uma coisa polêmica agora, tá, gente? Eu não amo mais o meu marido, mas eu tenho que ficar casada porque é assim que funciona, né? O casamento é até o fim. Aí a pessoa vai falar, mas justo para mim, né, que eu não tenho essa opinião. Mas não é porque eu não tenho essa opinião, porque isso é cultural, gente. Isso é de acordo com como você foi criado. Aonde que está escrito? Aonde que foi obrigado você ficar com uma pessoa que você não gosta mais, que você não ama mais? Onde está escrito isso? Está errado. Mas é que Deus lá na Bíblia, não sei o quê, não sei o que falou. Para, pelo amor de Deus. Tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que você se sente bem, tem que ser feliz. Nessa vida a gente veio para ser feliz e não para viver preso. Estou falando de casamento, mas isso se estende a tudo, tá, gente? Não é só casamento. Mas a Alessandra é a favor da separação. Claro que sou. Sou a favor de ser feliz, independente do que seja. Eu estou num emprego. Gente, eu era concursada, eu tinha 2 concursos. Perrengue financeiro? Sim, acontece, a gente passa por um perrengue financeiro, mas o que importa na vida é você estar feliz. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que é um exemplo lindo, assim, que eu fico feliz mesmo, sabe, de ouvir, de ter ouvido essa pessoa falar assim para mim, que eu ainda falei assim, mas você nunca foi criado numa caixinha, você nunca foi criado numa caixinha como eu fui, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que estudar lá o ensino médio, depois ir fazer faculdade, depois ir trabalhar e fazer isso, isso e isso. Se seu pai é médico, você vai fazer medicina, se não sei quem falou que é bom ser professor, você vai ser professor, ou se alguém falou que tem que ser engenheiro, você vai ser engenheiro. Essa pessoa falou para mim, não, eu sempre quis ser músico e eu vou estudar, vou ser músico e vou tocar na noite. E pronto. Olha que coisa maravilhosa. É o que eu amo fazer, eu vou fazer. E pronto. Não importa o que fulano falou, o que ciclano falou. Hoje eu tenho essa visão. Aí quando a minha filha mais velha falou para mim assim, mãe, eu quero ser atriz. Aí eu falei, filha, tem que ter um segundo plano, né? Não pode ser só atriz, tem que fazer uma faculdade que tenha, assim, alguma coisa, né, que palpável, sabe? Assim, como se a arte não fosse... Eu sei que eu fiz muita coisa errada de ter falado, sabe assim, será? Aquele medo, meu Deus, mas ser atriz, isso daí não é profissão, sabe? Hoje eu já tenho outra cabeça, hoje eu já penso totalmente diferente. Gente, eu abandonei 2 concursos porque eu falei, eu quero fazer o que eu amo, eu quero fazer o que eu quero fazer, que é conversar com as pessoas, que é falar sobre espiritualidade, que é tirar minhas cartas, que é isso que eu quero fazer. E abandonei. É claro que não é assim tão fácil, não foi assim tão fácil, simplesmente abandonei de uma hora para outra e pronto, já estou ganhando dinheiro, estou feliz da vida aqui. Não, não é assim. Mas o que importa é quando você está pensando em ser feliz primeiro, e não em repetir padrões que as outras pessoas te colocaram.
Sabe? Teve até um vídeo que eu falei assim, a gente se preocupa tanto com o julgamento, né? Como se o julgamento das pessoas fosse o mais importante. A gente vive não pensando no que a gente quer, mas pensando no que os outros querem pra gente. E tá errado. Isso, aí por isso que eu falei, né, quando eu tiro as cartas lá, por exemplo, uma pessoa, né, eu falo, gente, tem alguma coisa aqui te chamando, é como se você tivesse aqui um chamado, algo batendo na tua porta, fala, sai dessa vida, pelo amor de Deus. Não é só sobre relacionamento que não tá legal, ou sobre o emprego que não é bom, que não tô feliz naquele emprego, vou trabalhar com raiva todo dia. Não é só sobre isso, mas é sobre você viver uma vida que não é sua. Sobre viver uma vida que colocaram para você viver. Que te obrigaram, ou que a tua mãe, teu pai, teu tio, tua avó, alguém colocou você naquela caixinha e você está naquela caixinha. Eu não tô falando, eu não tô aqui, Alessandra Subversiva, não, tá, gente? Que eu quero que vocês joguem tudo pro ar e uhul. Não, não é isso. Eu tô falando para que vocês tenham consciência sobre quem vocês são. E parem e pensem, eu tô fazendo isso porque eu quero? Ou porque alguém falou que eu tinha que fazer isso? Ou porque eu fui criada assim? Aí a gente fala assim, mas eu tenho filho, mas eu tenho... Não tô falando para vocês jogarem tudo pro ar, pelo amor de Deus, gente. Eu tô falando para vocês observarem quem vocês são. O que você quer fazer da sua vida? Tá, já vamos continuar, que senão... Deixa eu ver, o Evandro. Já tive problemas em dizer não. Hoje em dia é o que mais tem falado. Que bom, sinal que você está se priorizando, né? Eu não consigo dizer não. Tento ajudar e resolver tudo, mas muitas vezes me arrependo. Quem que é que está aí no é a Carla, né? A Carla. É a Carlinha. Eu não consigo dizer não. Gente, às vezes você pode pensar assim, mas se eu começar a fazer o que eu quero, eu vou estar sendo egoísta. Isso também é sobre o que falaram pra gente, né? Isso também é sobre o que as pessoas colocaram, as crenças herdadas. As crenças herdadas é um problema muito sério. Vamos ouvir a Paty, o que ela tem para dizer? Depois a gente continua o conteúdo e abre de novo, tá? Pode falar. Oi, Ale. Então, a gente estava, né, você estava comentando sobre esse ato de repetição, né? Aqui na minha casa é muito assim, é muito engraçado. Eu faço coisas que hoje meus filhos, meu irmão que mora aqui comigo, ele fala: "Nossa, você tá a cópia da mãe. Você tá fazendo coisas iguais a minha mãe fazia". Aí eu falei: "Nossa, mas minha mãe não fazia assim pelo gênio, pela coisa". E você faz sem notar, sem perceber, né? Mas é toda hora, e chega uma hora assim que você fica, caramba, gente. Mas eles falam, minha filha, fala, você está a cópia da minha avó, você está a cópia da minha avó, meu irmão, meu filho. Nossa, mas assim, é o tempo inteiro eles repetindo isso, né? E a gente não percebe isso. A gente não percebe. E isso que é viver no piloto automático. Só que aí, quando você vive no piloto automático, não te cortando, né? Mas assim, só complementando, mas quando você vive no piloto automático, você nem sabe o que você está fazendo. Sabe? Você está só repetindo padrões, né? Aí, quando você desperta, né? Por isso que eu falei que essa aula é como se fosse a primeira. Aí você desperta. O que isso quer dizer? Despertar. É você perceber que você não é só esse corpo, essa mente, que você não é esse RG, que você não é esse CPF. Eu sou Alessandra Lourenço Leite, filha da tal, filho da tal, nananã, nananã. Não sou só isso, gente. Nós temos uma consciência viva dentro de nós. Então, a gente pode modificar o que você fala, o que você pensa, o que você sente.
e atrair uma realidade diferente para a tua vida. Aí tem gente que fala assim para mim, mas como que eu vou atrair uma realidade diferente para a minha vida fazendo 90% das coisas que eu fiz ontem? Porque é assim que a gente faz. Tudo que você vive hoje, praticamente 90% do que você vive hoje é o que você fez ontem, é ou não é? E vira uma rotulagem, né, Lê? Parece Vira que a mesma coisa. você fica rotulada aquilo, né? Uhum. E às vezes isso assim me deixa assim um pouco assim meio para baixo. Falei, poxa, mas eu sou outra pessoa, né? Pode ser que eu tenha herdado o gênio, minha mãe tinha um gênio muito forte, minha mãe, pernambucana, né? Pernambucana tem sangue quente, a mãe era pernambucana. Então, assim, algumas coisas, eles me rotulam a minha mãe, mas eu faço assim sem querer. Aí, foi justamente o que você falou, assim, eu tenho um RG, eu tenho, entendeu? Eu sou uma pessoa diferente da minha mãe, né? Então, assim, é muito engraçado isso, né? A coisa de repetição, a coisa de... Você perde, assim, o controle, né? Uhum. E daí, a partir disso, a gente entra num tema que é bem mais... que o buraco é bem mais embaixo. Se você está fazendo tudo igual ontem, ou tudo igual mês passado, tudo igual ano passado, ou tudo igual tua mãe, tua avó, enfim, que vida diferente você quer ter? Você acha que você vai ter uma vida diferente dos teus? Se você está fazendo a mesma coisa? É claro que não. Porque agora a gente entra num tema muito mais profundo. Se a vida é um reflexo, se a vida é um espelho, se eu estou fazendo isso todo dia, o que eu vou ter de volta? A mesma coisa todo dia. Então, quando eu falo que a nossa aula é sobre despertar para uma espiritualidade, expandir a consciência, entender que nós não somos só isso, vai muito mais além, né? Então, eu percebo que se eu quero conquistar outras coisas, não estou nem falando só sobre dinheiro, mas sobre um outro amor, uma outra vida, uma vida diferente. Se eu quero viajar, se eu quero sentir coisas diferentes, por que fulano lá conhece e eu não? Por que fulano pode ter isso e eu não? Porque você está fazendo tudo a mesma coisa. Quando que você vai despertar e perceber que você pode reagir diferente àquilo que te ensinaram? Não para ser alguém subversivo, como eu falei. Muito ao contrário, é pensando em você em primeiro lugar, né? Quando a pessoa ela começa a despertar, ela começa a viver uma vida mais alinhada. Ela age com intenção de agir. Ela sabe o que ela quer. Ela escolhe o que ela quer. Ela não deixa que escolham para si. Ela cria. Aí a manifestação fica clara. Aí as coisas fluem. A vida começa a responder mais rápido. Por exemplo, os relacionamentos. Relacionamentos são mais saudáveis, se tornam naturais. O dinheiro chega com mais facilidade. A paz vira um padrão na vida. A intuição se alinha, fica mais forte. A pessoa se sente mais guiada, mais segura. Esse é o momento que você percebe que você tem poder sobre a sua vida. E que você não está fazendo algo porque alguém mandou, ou vivendo uma vida porque alguém mandou. Então, na prática, o que isso significa? Essa expansão não acontece a gente só fazendo... porque eu sou uma pessoa espiritualizada, eu vou meditar, eu vou acender uma vela, eu vou escutar umas frequências, eu já sou uma pessoa expandida. Não é assim. O que significa isso de expandir, de crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente? Ela acontece com as suas decisões do dia a dia. Por exemplo, alguém me irritou. Aí eu fico puta, né? Eu fico puta, porque eu xingo. Não. Você respira antes de reagir. Vale a pena me irritar com esse ser? Ai, meu Deus, não vale a pena. Pronto. Aí você respira antes de reagir. Isso é um exemplo forte, tá, gente? Isso aí já é uma mudança grande na sua vida. Outra coisa, encerrar um ciclo que você sabe que está te matando aos poucos.
Isso é sobre relacionamento, isso é sobre trabalho que só te suga, isso é sobre não ir na casa de parente quando você não quer, sabe? Encerrar um ciclo que você sabe que aquilo está te matando, que aquilo está te fazendo mal, sabe? Falar a sua verdade. Como falar a sua verdade? Às vezes a gente repete o que o outro quer que a gente repita, porque acha que eu aprendi assim, então é assim. Outra coisa, outro exemplo que parece simples, mas é que também não é muito fácil. Parar de aceitar migalhas. Parar de aceitar migalhas. Ser merecedor, sabe? Dizer, eu mereço isso. Eu mereço tal coisa. É isso que eu quero e pronto, acabou. Eu não vou ficar nessa vida, a minha vida inteira, esperar morrer, vivendo nessa vida. Não, eu quero ter uma vida melhor. Eu mereço isso, mereço aquilo. Entenderam? Não repetir o velho padrão, porque o novo dá medo. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi de um cliente essa semana não, semana passada, de um consulente, falou assim, eu amo fulana, né, tava numa situação lá, tá numa situação ainda, né, não foi resolvida, mas ele falou assim, eu amo fulana, mas eu não vou lutar entre aspas, né, porque não é uma luta, mas eu não vou lutar, vamos usar essa palavra, eu amo fulana, mas eu não vou lutar por fulana, porque isso vai demandar muito problema, porque a fulana, né, a pessoa, não posso, eu conto milagre, até uma coisinha do milagre, não posso contar o santo, mas não posso contar o milagre inteiro também, né, porque eu vou estar sendo antiética aqui, abrindo sobre uma consulta, enfim, mas para vocês entenderem, o fulano ama a fulana, mas a fulana está num casamento infeliz. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está num casamento infeliz. Aí ele falou assim, eu amo, só que eu não vou lutar por ela, porque isso vai demandar muito problema. Então, eu vou enterrar esse sentimento aqui dentro do meu coraçãozinho e pronto, acabou. Será que ele está fazendo certo, gente? Ela também ama ele. Aí, daí você pensa assim, tá, mas vai que é só uma aventura. Mas é o sentimento, sabe? Meu Deus, mas e daí vai dar muito trabalho, então é melhor que ela fique lá mesmo e eu fico aqui na minha, eu sofro aqui um pouquinho, daqui a pouco eu já esqueço. Aí você fala, gente, que coisa horrível. Sabe? Que coisa horrível ter que fazer isso, ter que sofrer, ter que ficar com alguém que não ama, por causa de padrões, ou do que colocaram, de cultura, de religião, de pai, mãe, entende? Aí se eu falo para vocês, assim, se eu falo, né, não, vai em luta de quem você ama, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é uma decisão minha, não é uma decisão, né, é uma decisão dele, uma decisão dela. Enfim, só que o que eu falo aqui é muito além disso, é você colocar o teu sentimento debaixo do tapete, ou colocar aquilo que você gosta de fazer debaixo de um tapete e viver uma vida inteira infeliz. É assim que tem que ser? Aí, daí vamos falar assim, mas na Bíblia está escrito, né, os cristãos, ou enfim, quem acredita. Eu acredito, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, mas a Bíblia é um livro de estudo. Para mim é um livro de estudo, é um livro sagrado, claro, só que ali você percebe, na Bíblia, percebe que quando você estuda realmente, você não lê e interpreta da forma como muitas pessoas interpretam, que Deus não é uma pessoa, um ser que castiga, né? Deus está em nós. Então, Deus está em cada um de nós.
o Deus, né, a fonte divina, o todo. Aí você para e pensa assim, tá, mas se a gente precisa ser feliz, se o principal é ser feliz, então eu quero ser feliz. E não viver no automático, e não fazer o que as pessoas acham que você tem que fazer. Vocês entendem, gente? Tem gente aqui que concorda super comigo. Tem algumas que estão pensando assim, meu Deus, mas se eu for fazer o que eu quero, meu Deus, vai dar muito problema. Né? Vamos ver o que a Flaviana colocou. Às vezes deixamos de correr atrás do nosso amor para deixar o outro feliz, mas sabendo que isso custa a nossa felicidade. Olha isso. Olha o que ela falou. É sobre isso. A gente está indo para um caminho aqui de relacionamento, mas é só por causa do exemplo que eu dei, tá, gente? Mas isso é sobre tudo. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei assim, seja o que Deus quiser. Vai me causar, eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem trabalho, vou ficar sem meu salário, mas eu quero fazer o que eu amo. E abandonei o meu emprego. Aí você para assim, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz caca? Gente, a gente precisa ser feliz. Em primeiro lugar. Aí, claro, a gente tem que ter consciência de algumas coisas também, né? O que eu posso, o que eu não posso fazer nesse momento. Largar tudo e, não, né? A responsabilidade. Sim, a responsabilidade às vezes nos leva para um caminho mais, né? Escolher algo, gente, que te faz bem, mesmo que ninguém entenda. Mesmo que ninguém perceba aquilo que você... Eu quero isso na minha vida. Muita gente vai falar assim, não, mas não pode fazer isso. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Aquilo que honra você, mesmo que ninguém saiba do que se trata. Tá? Não adianta a gente tentar manifestar algo também que a nossa consciência não sustenta. Se você sonha com alguma coisa, comece a acreditar naquilo, que aquilo vai dar certo, né? Se você se sente pequenininho, ai, mas eu sou muito coitadinho, ai, meu Deus, meu sonho era isso, mas eu não... Não. Então, quer dizer que aquilo não é teu sonho de verdade. Então, não adianta você visualizar aquilo, tentar visualizar uma coisa que você não confia aqui dentro do seu coração. Tá? Agora, se você acha que é digno de um amor melhor, de um relacionamento melhor, visualize esse amor melhor. Comece a visualizar esse amor digno. Se você está se sentindo, sei lá, todo acabado, sabe? Quando, por exemplo, você tem algum problema de saúde, você se sente assim, meu Deus, eu tô com isso, tô com aquilo outro. É isso que você vai ter. Você não consegue visualizar a cura se você não se sente curado. O que eu quero dizer com isso? Você precisa acreditar nos seus sonhos e não nos sonhos que alguém colocou para você, tá? Você não manifesta, você manifesta pelo que você realmente quer, tá? Tá, gente. Então, quando você pensa assim... Só um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Tem alguém que falou alguma coisa aqui que eu não li. Será que eu já li todos? Parece que estamos no automático. Tipo, falaram não. Tipo, dizer não. Ah, tá. Muita gente aqui falou sobre dizer não, né? Eu quero falar de novo mais um pouquinho sobre isso. Quando você não diz... É claro que existem coisas que a gente... Como eu quero... Não estou falando para vocês também chutar o balde aí da vida de vocês, não é isso. Mas começar a se priorizar. Quando eu falei para vocês que eu deixei de ir numa festa lá, por exemplo, que eu não estava afim, que eu não queria ir, aquilo fez bem para mim. Agora, se você deixa de ir em tal lugar, ou você, eu não quero ir porque eu quero me priorizar, mas fica com aquele sentimento de culpa, também não é legal, entende? Por isso que a gente precisa começar a trabalhar isso dentro da gente. Beleza? Aí eu não... Vamos lá, vamos voltar lá.
Uhum. Tem um exercício, 2 exercícios, na verdade, que eu vou passar para vocês, que é muito interessante quando você começa a entender que você tem algo a mais aí dentro de você, né? Primeira coisa, o que da minha vida, você pega e fica sozinho, né? Em algum lugar assim, desliga tudo e pensa, o que da minha vida eu estou mantendo, eu faço ainda por hábito, e não por consciência, não porque eu quero fazer. Comece a pensar nisso, todos os dias um pouquinho, sabe? O que eu faço por hábito? Porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu sei que eu estou fazendo, mas é assim, no piloto automático. E deixa vir. Faz um silêncio e deixa vir tudo que vem na tua cabeça. Aí você pergunta, tá, mas se eu tivesse totalmente desperto para a minha vida, o que eu faria diferente a partir de hoje? Essas perguntas faz muito bem para a gente. Começa a te posicionar num lugar que é seu e não num lugar que alguém colocou para você, tá? Outra coisa também que eu fiz muito durante muito tempo, hoje eu até esqueço, mas é bom você se olhar no espelho, olhar no fundo dos teus olhos, sabe? Ficar ali uns 2, 3 minutos olhando para o teu olho e perguntando: quem é você? O que você gosta de fazer? Quem é você? Por exemplo, a Patrícia, né? Você é a Patrícia. O que você gosta de fazer? O que você faz por amor? E o que você faz por hábito? Você está feliz no teu lugar? Você está gostando do que você está fazendo? Como eu falei, gente, vão vir coisas que você não está muito, né, gostando, mas pelo menos você começa a entender o que você está fazendo nesse mundo. A vida não é algo que alguém colocou para a gente, que nós somos obrigados a fazer daquele jeitinho que mandaram a gente fazer, né? Eu acho lindo quando casais, já ouvi muito isso, o meu sonho era, eu sempre falei, né? O meu sonho era casar, ter minhas filhas, casar na igreja, ter minhas filhas e viver a vida inteira com aquela pessoa. Aí depois eu pensei assim, tá, mas esse sonho era meu ou esse sonho era de outra pessoa? Era meu mesmo? Ou só me ensinaram que deveria ser assim? E daí eu peguei para mim, né? Aí você olha e fala, tá, mas é que chega uma hora da vida que você, como é que o que você vai fazer? Se nós somos seres individuais, né? Nós não somos só isso. Vocês têm que entender isso. Eu não sou só esse corpo, eu não sou só essa mente. Tudo que você for fazer, você pensa, não esquece disso, não esquece disso. Eu não sou só esse corpo, eu não sou só essa mente. Eu sou algo muito maior, que tem poder de resolver minha vida, de fazer minha vida do jeito que eu quero fazer. A confiança de que você vai ser feliz, a confiança de que você pode ter um amor digno, de ter o dinheiro, de ter uma vida mais, sabe, merecedora. Eu sei que nem sempre é fácil. Tudo isso que eu tô falando parece bonito falar, né? Parece só, é bonito falar. Nossa, Alessandra, você fala assim como se fosse fácil tomar as rédeas da minha própria vida. Não é assim. Eu sei que não é assim. Mas o primeiro passo a gente está dando hoje, que é perceber, observar. Observar os pensamentos, observar as suas atitudes. Tá? Vamos abrir esse microfone? A Marcinha não quer falar nada, Márcia? Ai, que feio ficarem escondidas aí. Só as 3 lindonas que estão aí de carinha aparecendo. Pois é, gente, às vezes a gente faz a vida inteira algo, achando que aquilo que é o certo, depois
passa uma vida inteira frustrado, passa uma vida inteira num casamento falido, passa a vida inteira, né? Eu tenho outra história também de uma pessoa, eu não conhecia essa pessoa, tá, gente? É sobre, sabe quando o fulano falou de fulano? Que ele trabalhava, um senhor lá, acho que tinha uns 50 anos, mais ou menos, não, tinha uns 50 e poucos anos, e ele trabalhava como funcionário público, né? E não sei nem o que ele fazia. E não começou a ficar doente, estava irritado, não era aquilo que ele queria, e daí ele foi estudar sobre marketing, jornalismo, não sei, essas coisas aí, publicidade, sei lá. E começou a trabalhar com isso depois dos 56 anos, se não me engano. E trabalhou, eu não conheci ele, mas já faleceu. Mas a história, quando a esposa dele contando, que lindo, sabe? Que foi assim, aquilo lá me despertou muita coisa, porque daí eu já estava assim, pensando assim, que eu ia me aposentar como professora, sabe? Nossa, mas eu achei que eu ia me aposentar como professora. E tirando minhas cartinhas lá escondidinho, sem ninguém saber, para não acharem que eu era, né, a bruxa do rolê, fazendo tudo escondidinho, meus rituais escondidinho. Entende o que eu quero dizer? Eu falei, não, mas eu posso fazer o que eu quero, né? Eu posso ser feliz, eu adoro sair, dançar, gosto de um samba, sabe? Amo. Eu falei, peraí, mas eu posso fazer isso ainda? Ou será que eu tenho que me aposentar e sabe, assim, você entende o que eu quero dizer? Daí peraí, aquela história me tocou muito na época, né, quando eu ouvi a esposa dele falando, né, era uma senhorinha também, ele já tinha falecido, mas ela falava com tanto brilho no olhar dele, sabe, como se ele era uma pessoa infeliz, como trabalhando lá do serviço formal, burocrático dele lá, ele era infeliz. Mas ele achava que ele já era velho para buscar uma outra situação de vida, buscar uma outra profissão. Só que daí ele começou a pensar assim, peraí, mas se eu preciso ver o que eu amo, se o que eu estou fazendo é o que realmente eu gosto, ou é porque... E ele, sabe, falou, não, eu vou tentar. É claro que não foi assim de uma hora para outra, ficou desempregado. Não foi de uma hora para outra, mas foi agregando, a gente tem que ter responsabilidade, foi agregando uma coisa na outra, mas pelo menos ele, o restante da vida dele, ele foi uma pessoa muito feliz, fazia o que ele gostava, sabe? Então, às vezes a gente pensa assim, mas tá tarde para mim, né? Eu já estou indo lá num caminho bem mais longo, gente. Eu estou falando que o despertar, a gente começou falando sobre o despertar, que é só você começar a sair do piloto automático. Já é um grande passo. Não estou falando para você já mudar totalmente sua vida. Não. Estou só falando. Isso a gente vai... Estou dando exemplo meu aqui também, mas a gente vai mudando aos poucos, agregando as coisas ali de acordo com o que você... Né? Agora, a gente vai viver uma vida inteira dizendo... sim para tudo, sendo que aquele sim que você está falando para o outro está sendo um não tão forte para você? Vale a pena? Até que ponto vale a pena? Entendeu? Então, eu acho que o primeiro exercício é esse aí, ó. Coloca a mão no teu coração. Vamos fazer isso bem rapidinho? Todo mundo que está aqui. Fecha o olho. Mas fecha o olho agora e pensa. O que você está fazendo? Fala assim, ó. O que eu estou fazendo por hábito e não por consciência? O que eu estou fazendo que me ensinaram a fazer, mas eu não concordo? Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu amo. Quantos nãos eu poderia estar falando que seria sim para mim? Ou
Ao contrário, quantos sim eu estou falando para as pessoas e não para mim. Em que momento eu estou me colocando em segundo, terceiro, quarto lugar? E deixando que outras pessoas decidam a minha vida. Muito bom. Faz a gente pensar, não faz? E é isso que eu quero. Eu não quero que vocês chutem o balde hoje. Ah, não quero mais isso. Sai daqui, não quero mais ficar casada, ou então amanhã vai lá e pede a conta do emprego. Não é isso que eu estou falando. Estou falando nas pequenas coisinhas. Vamos começar a pensar sobre o que nós estamos pensando. Consegue entender? A consciência é como se tivesse algo fora da gente. Como se tivesse duas Patrícias. A Patrícia que anda todo dia no piloto automático e que os filhos falam, nossa mãe, você está parecendo a avó, nossa mãe, você está não sei o quê. Essa Patrícia. E daí tem uma consciência da Patrícia que está olhando para ela. Ela vai dar um cutucão. Opa! Presta atenção, Patrícia. Você está fazendo tudo isso. Por quê? Você não está observando o que você está fazendo. Entende, gente? É nesse sentido que eu quero que é esse despertar. É como se a nossa essência estivesse dormindo e agora ela acordou. A nossa essência é aquela parte mais importante de nós. A essência divina, quem nós somos de verdade. Não esse corpo aqui que vai morrer, que vai acabar. Não é isso. Isso aqui vai acabar mesmo. É aquela parte mais forte, mais poderosa, mais... Tá bom, meus amores? Eu quero que... Deixa eu ver se tem mais alguém falando. A Marcinha. Não estava nem sabendo participar. Estou aprendendo devagar a mexer em redes sociais. Posso participar? Tá bom. Eu fiz... Foi isso, olha. Eu sempre falei sim para os outros e sempre não para mim, porque a doutrina... Casamento eterno, etc. Hoje eu falo sim para mim. A Márcia, né, alguma coisa eu sei da vida dela, assim, a gente conversou já bastante, e realmente é uma pessoa também que adora sair dançar, né, e se diverte. Claro, a gente sempre, problema a gente tem, nós somos seres humanos, a gente sangra, é normal, a gente não vai viver, né, é difícil chegar naquele ponto de iluminação que as pessoas te falem assim, não é isso que eu estou falando. É você observar e fazer o que você gosta. Dizer sim para si. É tão bom isso, gente, é tão bom. Só depois do divórcio, demorei ainda. E ainda está no processo, né, Márcia? A gente não está pronto, a gente ainda está no processo. Todos nós aqui estamos em processo. Processo de ainda se descobrir, ainda se entender, ainda se perceber, né? Hoje, por exemplo, a Laura fala alguma coisa para mim, mãe, hoje vamos pedir uma pizza? Ou vamos comer... Aí eu falo, mas hoje eu não quero pedir pizza. Se fosse antes, mesmo, ou... Não, estou até dando exemplo bobo aqui, ou eu vou fazer um frango ou uma carne tal coisa. Tem dia que eu faço para agradar a Laura, mas tem dia que eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu quero. E antes, nunca era a minha opinião. Essas pequenas coisas, gente. É você observar porque você está vivo, você está aqui, você tem que ter uma opinião. Tá bom, meus amores? Alguém mais quer falar alguma coisa?
Ai, esse assunto me dá eu fico feliz, Eu, assim, de falar, porque falou, ai, gente, por mais gente feliz nessa vida, e não só porque mandaram ser assim. eu, Cleusa, minha linda, fala, meu amor. eu vivi sempre para os outros. Hoje eu estou vivendo para mim. Só Olha fazia o que os isso. outros queriam A vida inteira, né, Cleusa? a vida inteira. Tá vendo só? E Hoje eu agora você estou está percebendo hoje que eu estou me priorizando. é isso mesmo. Eu Estou ainda preciso aprender. 44 anos vivendo para os outros. Vestir o que os outros queriam, fazia Uhum. tudo. Hoje eu estou vestindo o que eu quero Aham. e me cuidando, né? Sim, vestindo o que quer, recebendo elogios, né, Cleusa? Sim. Pois é. Aí eu penso assim também, sabe? Às vezes, em vários momentos da minha vida, não, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que ser assim, 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 assim. Eu não posso usar tal roupa, eu não posso usar isso, porque me ensinaram assim, ou porque a crença na minha cabeça, né? Vão dizer, vão falar e não sei o quê. E, gente, até que ponto, né? Até quando a gente vai fazer isso por causa dos outros? E parece que a gente brilha mais quando você está sendo você de verdade. Ale, esses dias não, uns meses atrás, eu vi meu filho falando para um amigo, né? Falando assim, nossa, a minha mãe, assim, eu sou a cópia da minha mãe, porque minha mãe, ela sempre está sorrindo, ela gosta de dançar, e eu também gosto, e minha irmã já é a cópia do meu pai já é mais na dele, não gosta de fazer, não gosta de sair para dançar, tal. E assim, aí eu vi ele falando aquilo, foi aquilo que me despertou um pouco, porque me rotularam que eu não podia fazer isso. E eu levo isso comigo, sabe? Falar, nossa, mas você falou de pagode, eu amo pagode, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de conversar, mas assim, a rotulagem que faz na gente, parece que Uhum. prende a gente ali, né? Sim, é como se você tivesse, você tem, sei lá, eu vou falar dos 40 a mais, né? Ou você é casada, você não pode mais fazer isso. Exato, né, aí esses dias eu me perguntei, caramba, eu tenho 50 anos. Eu falei, mas por que eu não posso ir para uma roda de pagode, que eu sempre gostei de sair com as minhas filhas, por que eu não posso, por que eu não posso dançar, que eu amo dançar? Uhum. E aí, né, aí vem família falando, porque é assim, porque você é casada, porque não sei o quê, que não sei o quê, você não pode. Por que eu não posso? Né? Nossa, como eu Você ouvi isso. se você se rotula, né, uma coisa assim, e aí você fica infeliz. Uhum. Aí você Né? vive para os outros, você está fazendo, eu estou fazendo porque me falaram que é assim que tem que ser. Hoje eu vivo para os outros. Assim, eu não faço o que eu quero, né? Com você eu estou aprendendo as coisas assim aos poucos, esse negócio da consciência, de se olhar, porque assim, eu passei a minha vida inteira, né, achando, olha, eu casei com 17 anos. Né? Tive meus filhos, fui dona de casa, fui estudar tarde, Uhum. né, para poder, né, falei, vou ter uma profissão, já fiz dona de casa, tá, agora eu quero ter minha Pelo menos profissão. você já tá desperta, porque você já está buscando o que você quer, né? Exatamente, Uhum. porque assim, você passa a vida inteira, não, porque você é casada, olha, é assim, assim, onde você estiver, você tem que estar com os filhos, por quê? Por quê? Quem falou? Onde está escrito? Então, entendeu? Então, assim, aí quando você sai, você vai sair sozinha? Vou sair sozinha. Uhum. Né? Então, assim, aqui em casa eles não podem ver eu me arrumar. Se eles veem eu me arrumar, é o problema. Uhum. Onde você vai? Entendeu? É aquela coisa. Uhum. A Laura já está acostumada, a Laura já sabe, né? Que a mãe dela é meio, né? Não, mas tem que ser assim, tem que ser, porque senão Sim, isso gente. machuca. Eu sinto que eu estou muito machucada por dentro, porque eu me privo de fazer as coisas que eu gosto e vivo em função dos Em outros. função dos outros. Mas a gente está aqui porque a gente está vendo que não é tarde para isso.
Não, e como eu falei, não é para a gente chegar amanhã e chutar o balde da vida. Vão tudo, vou morar na praia, vou, igual eu fiz, né? Vou fazer como é que é? Eu vou pegar uma barraca e vou acampar. Não é isso, né? Ficar doido. Mas eu achei interessante meu filho comentar com um amigo. A minha mãe, eu sou a cópia da minha mãe, eu não sou nada parecido com meu pai. Porque se a gente sai junto, a gente dança junto. O pai dele é completamente diferente da minha filha e tal. Então, eu achei interessante ele comentar isso, né? Agora, se você não sai, mas você tem essa essência de que gosta, você está se privando. Exato. E eu sou muito comunicativa. Onde eu chego, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. E as pessoas acham estranho isso. Ai, você conversa. Eu falo, gente, é o meu jeito, eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito disso. Eu tive um problema também, que isso também dependendo da pessoa, porque eu sempre fui muito de conversar, eu sou expansiva, eu gosto de conversar com todo mundo, é mulher, é homem, é tudo. Eu também. Aí eu tinha uma pessoa que no começo ficava meio assim, tinha ciúmes, não sabia. Eu falava assim, gente, não é porque eu estou conversando com um homem, porque eu estou dando em cima do homem, pelo amor de Deus. Exatamente. Sabe? Tem muito isso também, né? Claro que tem. Muito. Mas a gente tem que ser feliz. Se a pessoa não entendeu, aí você pega e fala assim, não, então ele que é um tonto, né? Mas isso também acontece. Agora, deixa eu até ver o que a Márcia colocou ali, porque a Márcia é bem assim. Quando eu conheci ela, eu amei, porque a Márcia, ela é uma pessoa que vai para os forró dela mesmo, é muito bom. É feliz. Deixa eu ver o que ela escreveu, só depois... depois do divórcio, porque ela também teve uma separação ali bem complicada, né? Depois que decidi viver para mim, mesmo com os falatórios dos parentescos, porque são os que mais se preocupam com a... Sim, gente, parente, não estou falando mal de parente, mas é o que mais cuida da nossa vida. Eu faço tudo que eu tenho vontade de fazer, o que não dá para fazer de imediato, eu batalho para conquistar. Mas ainda em alguns assuntos estou presa, estou me libertando. Sim, gente, é isso. Mas, como eu falei, a gente está aqui para começar a perceber quem nós somos de verdade e não ser rotulados ou então alguém decidir como a gente deve ser, como a gente deve se portar. A nossa vida não é um curso de etiqueta. Nossa vida não é um curso que você precisa... Sabe, sentar ali, não estou falando sobre isso também, sentar ali com as perninhas fechadas, na hora que você vai falar, abrir a boca e tal. É ser feliz, a gente está aqui para isso, para ser feliz, fazer o que a gente gosta, né? Então, começar a observar as nossas reações. Isso é maravilhoso, esse exercício é perfeito. Observe as tuas reações. Por que eu estou sentindo raiva de fulano? Por que eu estou com ciúmes de fulano? Por que eu estou com inveja de ciclano? Por que eu estou me sentindo culpada por tal coisa? Começar a observar nossos sentimentos, nossas reações. Tudo isso faz a gente entender quem nós somos, o que nós gostamos. Então, isso é uma autoterapia. Então, o despertar é você começar a fazer uma autoterapia mesmo. Começar a saber quem você é, do que você gosta, né? Tá bom, gente? Eu fico muito feliz que vocês estão aqui. Hoje foi, como eu falei, era uma conversa, né? Para a gente entender. Eu queria falar sobre magia, queria começar a falar sobre os 4 elementos, mas primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Depois a gente começa com esses outros temas aí. Uma coisa que eu não fazia, Lê, que eu achava assim, era sair sozinha. Tipo assim, hoje eu vou me permitir, eu vou sentar num lugar. Eu sempre gostei muito de cafeteria, sempre gostei muito de sentar, comer. Eu hoje me permito, saio, vou sozinha, não quero ir, não vou sozinha, fico lá, faço o que eu quero e volto para minha casa. Antes eu não me permitia isso. E a gente tem que se permitir isso. Né? Porque isso é muito importante, né? Isso é ótimo, você saber do que você quer, saber o que você gosta. Por exemplo, né, pegando esse gancho seu aí, como eu falei, eu sou uma pessoa mais carentona, assim, eu gosto de companhia, né? Às vezes não, em casa eu gosto do meu canto, gosto do meu quarto, estudar sozinha, ficar no meu silêncio ali. Agora, para sair, eu gosto de companhia. Aí eu ainda lembro que eu ainda comentei com a minha irmã, isso fazem anos, a gente foi no cinema.
levar as crianças, acho, não nem lembro que filme que a gente foi assistir, a gente sempre saía, eu, minha irmã, a minha filha e a filha dela, né? A gente sempre saía as 4. Ia pro shopping, não sei o quê. Aí a gente tava no cinema e daí tinha uma mulher lá sozinha. Devia ter uns 30 e poucos anos, assim, assistindo o filme sozinha. E eu reparei, porque o cinema não estava tão cheio, então eu vi que ela estava sozinha. Aí eu ainda comentei com a minha irmã, quem é uma pessoa vir no cinema sozinha, né? Que horror, mas isso fazia anos. Aí a minha irmã, nossa, que horror, né? Coitada, deve ser uma pessoa sozinha, não sei o quê. E a gente ficou falando da vida da pessoa. Hoje que eu tenho essa visão, eu me envergonho, porque daí eu penso assim, tem tanta gente que prefere assistir um filme sozinho. Exatamente. Eu fiquei rotulando a mulher. E eu falei, nossa, coitada, deve ser uma pessoa triste, deve ser uma pessoa sozinha. Olha, hoje eu tenho vergonha dos meus pensamentos. Hoje, assim, eu amo padaria, tomar café, assim, hoje apareceu uma padaria, eu tô lá, porque aqui ninguém gosta, né? Uhum. Eu vou sozinha, eu tô nem... É o seu momento. É ótimo. Lógico, A gente se permitir fazer o que gosta, e não só fazer pelo que os outros acham que tem que ser. Verdade. Né? Eu gostei da nossa conversa hoje, gente. Gostei muito. E se preparem, eu não quero que vocês faltem, porque agora a gente vai ter um plano de aulas. Viramos umas bruxas e bruxos aqui. Bruxinhas e bruxinhos, como diz a Flaviana. Né, Flaviana? Olha quanta coisa linda. Coração e não sei o quê. Ah, adorei. Não faltem nas outras, eu vou voltar a ser mais certinha, de 15 em 15 dias, que aconteceram um monte de coisa, um monte de problema aí também, tá vendo, gente? Que todo mundo tem problema, a gente sangra. Mas agora vamos começar. Uma quarta sim, uma quarta não. Uma quarta sim, uma quarta não. Se preparem para a gente começar a ter como que fala? Eu até tenho umas ideias aqui, até o primeiro livro que a gente vai falar sobre o livro que fala como se tornar sobrenatural. Não vão pensar que a gente vai começar a levitar, não é isso, mas a gente vai entender o que é essa tal de espiritualidade, tá bom? Amo vocês, obrigada, gente. Obrigada. Vocês não sabem como eu gosto de vir aqui conversar sobre... Hoje eu tenho aqui pessoas que falam da mesma coisa que eu, né? Isso é bom, ótimo. Fiquem com Deus. Obrigada, o Evandro ficou quietinho, mas estava aí também o tempo todo com a gente. Janice, quem mais? Ângela, Cleusa, Flaviana, Márcia, Patrícia, Manuel, a Carlinha. Beijo, tá, gente? Amo vocês e daqui 15 dias nós voltamos aqui com um assunto bem legal, que eu acho. Eu quero abrir aquele grupo, mas está difícil porque eu abro e daí começo a mandar link. Mas eu vou fazer assim, para a gente pegar alguns dias e abrir o grupo para a gente trocar experiências mesmo, que eu acho legal. Depois a gente fecha. Não ficar um grupo aberto também o tempo inteiro. Mas se alguém quiser trocar alguma experiência, eu acho interessante. Tá bom? Beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus e até daqui a pouco. Eu vou fazer live ainda hoje. Tá pensando o quê? Tô animada. Beijo, gente.